caramba. Então tá aí o meu... Vou abrir agora para vocês. Vou descobrir onde ele está aqui. Vou compartilhar ele. Então ele está aí. Então nós começamos aqui. Então eu passei esse vídeo daqui, que aí fala da origem, onde se achou o primeiro ímã, tá? E as características dele. Falei sobre esses, tanto Michael Faraday e Maxwell, já falamos sobre eles alguma coisa. E já falamos das usinas e como que ela faz para ela transformar a energia, qualquer forma de energia, em energia elétrica. É sempre girando uma turbina. E esse giro da turbina pode ser com água ou pode ser com vapor d'água. Tá? Ou pode ser alguma coisa mecânica. Você colocar um esquilinho correndo ali e ele vai fazer aquilo girar. Esquilinho é brincadeira, tá? Mas poderia pensar nisso. Poderia ser uma onda de praia. Ela vai, empurra a turbina e fazer a turbina estar girando. Como que vai rolar isso daí? Com certeza, algo vai ter que fazer ela girar, e quando ela gira próximo de ímãs, a gente vai ter gerando aí a corrente vai começar a circular pelos fios. Então é dessa maneira que vai ser o trabalho, a transformação que se tem sobre isso. Que transforma energia mecânica, você transforma de energia potencial em energia cinética, depois de energia cinética em energia elétrica, e ele vai embora. E todas as outras vão ser a mesma forma, a transformação de uma forma de energia para energia elétrica. E aí a gente começou a falar sobre as propriedades magnéticas. Eu falei da magnetita, eu lembro de ter falado sobre a magnetita ser um óxido de ferro misto, e eu falei das proporções de cada um, tanto a proporção de óxidos, de um óxido e de um outro óxido, como a proporção de ferro para o oxigênio, para formar o óxido. Então eu falei das duas formas de proporção. Aqui ele traz mais algumas características dela, e diz que ela, uma das grandes utilizações do ímã foi para criar as bússolas, na época das navegações. Foi muito utilizado para isso. E aqui a gente falou da polaridade, falou das propriedades magnéticas em si, que é a polaridade, todo ímã tem dois polos, da atratibilidade, é que polos de mesma natureza eles se atraem, e polos de mesma natureza se repelem, e de naturezas diferentes se atraem. Então sul-norte, norte-sul, eles se atraem. Norte-norte ou sul-sul se repelem. E a inseparabilidade, porque tem sempre alguém que quer dividir o ímã no meio para ter, esse aqui vai ser só polo sul e esse só polo norte. E eu disse que isso daí não consegue fazer nunca. Cada vez que você dividir um ímã, você vai ter dois novos ímãs. Então ali onde tem a quebra, você vai ter em um dos lados o polo sul e do outro lado o polo norte. Tá? Se você quebrar ele de novo no meio, você vai criar mais um polo sul, mais um polo norte. É claro que se você já tinha inicialmente o polo norte, toda vez que você quebrar, a parte onde você quebrou vai ser polo sul e polo sul. Se você está pensando nisso daqui, que é tudo sul, no momento que quebrar, essa parte que ficou aqui, com o sul vai ser norte. Essa parte que ficou com o sul vai ser norte. Sempre. Tá? Então você começa a visualizar essas coisas, começa a sentir facilidade. Esse tipo de questão, gente, cai em vestibular pra caramba. Ele conta historinha e você vai lendo as historinhas e vai respondendo conforme a coisa. Então eles tentam mostrar que o cara consegue dividir o polo sul do polo norte.
É claro que se o cara algum dia estudou física na vida, ele vai ter noção de que eu não posso nunca dividir o ímã. Porque toda vez que eu dividir, eu vou ter sempre dois polos no ímã. E os dois polos diferentes, o norte e o sul. Tá? Então sempre que eu dividir, ele vai ser dessa maneira. E eu não preciso nem ter estudado física. Basta algum dia eu ter tido um ímã na minha mão e brincado com ele. Que aí eu veria que isso acontece. Professor, Fala. era possível inverter os polos de um ímã? Inverter os polos do ímã, como assim? O positivo fica negativo? Pera aí. Primeiro vamos melhorar isso. Positivo e negativo não é polaridade de ímã. Ímã é norte e sul. Quando se nomeou os polos, se nomeou segundo o nosso planeta. Ele tem a parte de cima o norte e a parte de baixo o sul. Então a nomenclatura foi porque a agulha da bússola sempre aponta para o norte do planeta. Então ele chamou a parte que aponta para o norte de norte. E a parte que fica no contrário do norte ao sul. Então tem o polo norte e o polo sul no ímã. Ele não tem polo positivo e negativo. Positivo e negativo é na eletricidade. Tá? Agora, continua a tua pergunta. Então, é possível inverter esses polos? Não, né? Eu inverto o polo se eu inverter o ímã. Eu pego o ímã assim e viro de onde ele. Eu pego ele na horizontal e viro ele assim na horizontal. Então, onde era norte, o norte veio para cá e o sul veio para lá. Entendeu? No ímã em si, eu não consigo mexer nele dessa maneira. Mas se eu pegar o metal, eu consigo magnetizar ele e colocar o polo norte para um lado e o sul para o outro. Porque na hora que você magnetiza um metal, você passa o ímã, passa o campo dele sempre na mesma direção, naquele metal. Então, se eu tenho um ferro que eu estou querendo magnetizar, eu coloco ele colado naquele ferro e deixo ele ali uns dias, ele vai magnetizar. Ah, eu quero magnetizar uma chave de fenda para ela começar a atrair metal. Na hora que eu estiver apertando o parafuso cair, eu pego, ou então prender o parafuso nele. É claro que o parafuso tem que ser ferro magnético. Se for de alumínio, que não é ferro magnético, ele não prende no parafuso. Tá? Mas se for um material à base de ferro, de aço, não sei o que lá, ele prende. Então, se você tem uma chave de fenda magnetizada, ele é legal, porque ele segura o parafuso, você leva até o buraco e você consegue mexer, virar sem ficar segurando o parafuso. Tá? Então eu posso magnetizar como? Eu posso botar naquela chave de fenda um ímã. Deixo o ímã ali preso ali alguns dias e ele vai ficar magnetizado por um bom tempo. No momento que aquele magnetismo for diminuindo, e ele vai diminuindo por quê? Por causa da temperatura. Existe uma temperatura em que o ímã, alguns metais aparecem, que eles perdem a propriedade magnética dele. Chama-se temperatura Curie. Essa temperatura, quando alcançada, se o cara não parar, a coisa que era ímã deixa de ser ímã. Ele perde todo o poder magnético dele. Agora, se você chegar próximo da temperatura Curie e você não continuar, você parar, ele vai esfriar, ele vai continuar tendo magnetismo nele. Só que como você magnetizou ele de uma forma assim muito fraca, se você for aquecendo, você vai cada vez ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, e você vai sentir necessidade de magnetizar ele de novo. Tá? Mas na prática, mudar um polo de um ímã sem virar ele, pegar o polo norte, vira ele na horizontal, ele estava na direita e aí ele passa a vir para a esquerda, tá? Se não for assim, é muito chato você fazer, porque para existir o ímã, você alinha
os microímãs que ele tem lá dentro. Então você tem que alinhar ele. Então, uma vez ele todo alinhado, você querer mudar a linha dele, é muito difícil isso. Se para você montar o ímã já é difícil, imagina você quebrar toda a formatação que ele ficou para um lado para jogar ele para o outro. Então, nesse caso, o ideal é que você vire a peça na horizontal ou na vertical. Se ele estava para cima, o norte estava para cima, você bota ele para baixo, aí o norte vai ficar para baixo. Aí, como você vai fazer? Dessa maneira. Respondi a tua pergunta, Josinhos? Respondeu. Tá? Isso aí. Mais alguma dúvida sobre isso? Então são essas três únicas propriedades magnéticas. Ele tem polo, esses polos, para se atrair, tem que ser sempre diferente, norte-sul, sul-norte, e para repelir, eles são iguais, norte-norte ou sul-sul. Eles se repelem. E eles não se separam, então não vem com a ideia, vou quebrar, até chegar a um pedacinho pequeno. Quando você chegar num pedaço microscópico pequeno, você tem dentro do átomo uma coisa que a gente chama de spin. O spin ele traz a parte magnética do átomo. Lembra que quando você monta ali aqueles, como que chama aquilo? Aqueles orbitais, orbital S, orbital P, você na hora que vai preencher aquilo, você primeiro coloca um para cima e depois quando você preencher todos eles para cima, aí que você vem e completa para baixo. Por que ele faz isso? Porque quando você coloca no orbital um para cima, você não consegue colocar no mesmo orbital o outro para cima. Por quê? Primeiro, você está colocando dois elétrons. Elétron tem cargas iguais se repelem. Então, pela eletricidade, eles teriam que ter uma repulsão. E aí eles não ficariam dentro do mesmo orbital. Aí, você ainda está colocando o spin. Quando você coloca para cima, você está dizendo que o polo norte dele está para cima. Quando você coloca para baixo, você diz que agora o polo norte dele está para baixo. Então você vai ter norte com sul e sul com norte, ele vai ter atração. Então, mesmo que os elétrons, a carga elétrica esteja sendo repelida, o campo magnético está atraindo eles. Por isso que eles ficam dentro daquele orbital. Porque tem tem a força magnética. Pela força elétrica, os elétrons teriam se separado, você botou dois elétrons, duas cargas iguais, se repelem. Aí você coloca eles com o spin invertido. Ou seja, um vai ter polo norte e outro vai ter polo sul. E eles vão estar se atraindo pelo campo magnético. Apesar de ter a repulsão da eletricidade, mas ele tem a atração do magnetismo. Por isso eles se comportam dentro daquele orbital. Então, mesmo microscopicamente, ele continua tendo polaridade. Polo norte e polo sul. Ok? Dúvida, gente? Ainda não. Tá? Então, vou para outra. Essa daqui eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês, comecei a falar sobre como fica o campo magnético de ímã. Só que as imagens ficaram muito ruins para se falar alguma coisa disso aqui. O que a gente consegue visualizar, a gente até consegue falar alguma coisa, mas o que não consegue visualizar não tem como. Então, ó, aqui ele mostra que aqui tem um polo norte, ele escreve um N aqui, ó, norte, e aqui o sul. Então tem como você avaliar como é que vai ficar o campo. Porque nós já sabemos, deixa eu pegar a canetinha, botar ela bem grossinha, fica mais fácil de visualizar. Se é polo norte, gente, ele aqui, cadê você, caneta? Cadê minha canetinha? Vambora, gente.
Ela cara minha caneta não. Aqui tá aparecendo. Agora vai. Ah, agora apareceu, safadinho. Nem vi que ela apareceu. Tava olhando pro lado. Gente, tá difícil, agora eu vi. Tá aqui, a parte norte, ó. Então, olha só. Ela sai pelo norte, sempre ela sai pelo norte e ela entra pelo sul. No campo. Quando ela faz a curva, ela vai ter assim, ó. Norte. Ela vai fazer isso. Então, quando eu tenho aqui, ó, e quando ela sair aqui, ela vai fazer isso, ó. E vai entrar no sul de novo. Então ela sai aqui do norte, ó, e vai entrar aqui no sul de novo. Então se você pegar em qualquer parte, se você pegar por aqui, ó, você vai ver que ela vem para cá. Se você pegar por aqui, ó, você vai ver que ela vem, o vetor vai estar para cá, então para cá. Aí quando você chega aqui, ó, ele vai estar se aproximando, ele vai estar para cá, e isso vai estar para cá. Então, qualquer coisa, desse ponto aqui, esse ponto ele vai estar vindo para o sul. Então você coloca ele inclinado vindo para o sul. Ah, eu quero esse ponto, ele inclinado vindo para o sul. Então você vai lá e coloca ele. Ah, eu quero esse ponto. Ah, esse ponto ele saiu daqui e veio para cá. Então ele é assim. Então dessa maneira, se eu sei quem é o norte, eu sei quem é o sul, eu consigo fazer o desenho, refazer. A mesma coisa aqui, se você olhar para esse outro, você consegue. Tem o norte, tem o sul, você vai ver que ele sai por aqui, ó, tá? E ele vai entrar por aqui, por esse lado de cá, pelo sul. Tá? Então se ele sair reto, sai assim, se ele entrar reto, ele vai entrar por cima. Então se ele vier pela curva, ele vai vir por aqui, ó. Vai vir daqui para cá, via norte-sul, norte-sul. Então, em cada caso, ele vai ser sempre tangente à curva. Se você olhar aqui o desenho, ó, ele mostra que ele é tangente à curva. Ele vai ser uma reta tangente àquele ponto. Sempre no sentido que a gente está falando, sair do norte e entrar no sul. Tá? Aqui ele tem ímãs diferentes. Então, você, nesse caso aqui, eu não vou nem pensar nessa figura 6, porque ela está mais espremida do que qualquer coisa. Onde está essa porcaria da caneta que já subiu de novo? Apareceu. Então aqui na 7, ela sai do norte. E o sul está logo na frente, então ela vai direto. Ó. Porque no sul ela entra, então ela vai sair daqui do norte e entrar no sul direto. Ele tem dois ímãs aqui, então ele sai daqui do norte e vai para o sul. Esse que sai daqui vai fazer isso, ó. Esse vai fazer curva. Ó. Eles vão fazendo curva para se juntar, sempre vindo nesse sentido, do norte para o sul. Aí aqui atrás é sul. É sul, ele vai entrar. Ele entra pelo sul, aqui é sul, ele vai entrar. Opa, não, aqui é norte. Esquece. Aqui é norte, ele vai entrar. Ele vai ser diferente. Ali ele vai fazer diferente. Ele vai sair. Se ele é sul, ele vai sair. Caramba. É difícil enxergar a canetinha aqui. Então tá aqui. Ali ele vai sair. Então aqui ele sai, vai sair por aqui. E aqui é sul, ele vai entrar. Então dessa maneira aí que ele vai fazer. Esse outro daqui, ele tem dois ímãs, ele está meio de lado. Só que eu não estou conseguindo visualizar aqui onde está o norte e onde está o sul. Isso seria interessante dar uma visualizada nele, se a gente conseguisse. Não sei se eu
aumentando, a gente consiga enxergar aqui melhor. Ela está muito pouco visível. Nem assim, nem esticando ele, a gente consegue ver quem é norte e quem é sul. Eu acho que nem tem essa informação. Não, se tiver, ela está tão apagada que a gente está tão misturada com aqueles pontinhos que a gente não consegue identificar. Não estou vendo, eu estiquei tudo, eu não estou vendo. Entendeu? A informação que tinha na imagem era tão pequena que na hora que colocou aqui, ela deformou e não ficou legal. Não ficou uma coisa boa. Tá? Mas você tendo noção do que é, você tem condição de chegar aí e dizer, sempre vai sair do norte e sempre vai entrar pelo sul. Ele sai do norte e entra pelo sul. Então é só você, na linha de campo, o cara pegou e desenhou para você a linha de campo. Ele desenha que nem ele fez aqui, ó. Desenhou aqui nesse desenho aqui, ó. Então, Polo Norte, linha de saída, Polo Sul, linha de entrada. Então aqui, ele não diz quem é norte e quem é sul, mas ele mostra para você, que a seta está vindo para cá. Então, se está vindo para cá, esse é o Polo Norte e ele está entrando por aqui, esse é o Polo Sul. Eu consigo visualizar por isso. Quando eu vejo a seta aqui, ó, a seta está vindo para cá. Então, ele sai do norte, então aqui é Polo Norte e aqui é Polo Sul. É onde ele chega. Ok, gente? Então, é dessa maneira que a gente vai identificar a polaridade das linhas de indução ali, a gente vai ver justamente por aí. Sabendo que ela sai do norte e vai para o sul, sempre. Isso daqui está muito mal. Eu vou dar uma melhorada nesse vídeo, porque isso aqui não ficou muito legal não, esse slide. Vou botar ele em vários, que aí eu boto uma por uma, bem visível, e a gente consegue enxergar e vai conseguir falar melhor sobre ela. Campo magnético terrestre. Eu acho que a gente chegou a falar sobre isso, chegamos aqui também, na aula passada. Chegamos ou não? Sim, né? Então, mostrando que o polo norte geográfico, na verdade, é o nosso sul magnético. Você vê que aqui é o polo norte do planeta. E você vê as linhas de indução magnética, ela entrando por aqui. Então, se elas entram aqui, aqui é o polo sul magnético. Ele é o polo norte geográfico e o polo sul magnético. Como as linhas de campo saem daqui, ó, desse ponto para cá, como elas saem daqui, então aqui é o polo norte magnético, mas também ele é o polo sul geográfico. E existe um ângulo de desvio entre o campo magnético, tá, e o polo, os polos do geográfico da coisa. Esse ângulo daí é próximo de 10 graus. Tá? É um valor muito próximo de 10 graus. Ou seja, é um desvio mínimozinho que tem para que o polo norte não seja exatamente lá em cima. Ele está desviado em 10 graus. Ele tem esse desvio lateral aqui de 10 graus. E ela não é redonda, ela é achatada nas pontas. E se você pensar em termos de rotação, se ela gira, ela vai acabar concentrando a massa nos polos, ela vai acabar amassando e nas laterais ela abre um pouquinho. Por isso ele tem esse formato diferente. Já que o planeta Terra está sempre em movimento rotatório, então ela vai forçar para que ela não fique muito redondinha. Ela vai ter
um certo achatamento nos polos. E aqui nós temos a aurora. As duas auroras, elas só ocorrem, primeiro, tem que estar frio, segundo, tem que ter campo magnético o planeta, né? Então ele tem que ter um campo magnético, porque nem tudo tem campo magnético lá dentro. O nosso tem, porque ele tem uma massa de ferro fundida lá dentro, que está girando uma velocidade estúpida. Então, quando você pega ferro que tem elétrons e que está no movimento rotatório e que está quente, aí ele consegue fazer, gerar ali um campo magnético. E fora isso, a gente tem que ter o vento solar que vem, porque esse vento solar com as poeiras cósmicas é que vão dar esse fenômeno luminoso que a gente vê das auroras. A gente tem a aurora boreal, que fica no polo norte, e as auroras austral, que são as oriundas do polo sul. Então você vê, isso aí não é uma coisa só do planeta Terra. Ele tem outros planetas também, você consegue observar essas auroras. Tá? Você tem ela em Júpiter, Saturno, Marte, Vênus. Quando você faz a explosão nuclear... Quê? Nos outros planetas são diferentes? O fenômeno é luminoso, a aurora boreal é um fenômeno luminoso. A diferença que dá é a diferença que acontece de uma para outra. Então, o cara que viu uma aurora boreal, ele não viu todas. Cada uma vai fazer uma nuance diferente, porque vai depender da velocidade de rotação. Eles com certeza eles vão ter uma nuance bem diferente, porque o giro em torno do seu próprio eixo na Terra é de 24 horas. Nos outros planetas, o giro deles não é de 24 horas, eles têm um giro diferente. Cada um tem um giro diferente, eles têm um giro diferente em relação ao Sol. Então, é claro que eles vão ter umas nuances diferentes, mas o fenômeno ele é feito por frio, tá? por estar frio na situação, e quanto mais distante do Sol, ele vai estar mais frio, então é mais fácil de você visualizar. Tá? E das poeiras que tem. A poeira que a gente tem cósmica, ela está em todo o universo. Então, a diferença é de uma nuance para o outro, mas dentro do próprio planeta Terra, tem dias que você vê uma aurora e depois quando você vê outra é completamente... você sabe que é aurora porque você vê o fenômeno luminoso, é como se fosse a dança da luz. Né? Quem viu aquele Irmão Urso, lá em cima que fica aquela coisa, aquela luz ali, não sei o que lá, aquilo ali é a aurora boreal, que ele está mostrando ali. Você vê que é um local frio, que eles estão lá com neve, tanto que a neve se quebra e a ursa mãe morre lá. Entendeu? Tem que estar frio, tem que estar mais ou menos escuro para poder você ver o fenômeno luminoso, né? E tem que estar próximo do Sol, com a poeira dele, para pegar esse vento solar e ele mexer com essas poeiras cósmicas nessa temperatura aí. Então é um fenômeno que ocorre e não pode... Não, eu vou ficar acordado para ver amanhã. Amanhã pode não acontecer. Entendeu? Não naquele lugar, de repente acontece em outro lugar. É porque eu falei para vocês, eu acho que eu já falei para vocês. Tem esse vídeo aqui, que é no meu computador, ele rola direitinho, mas eu aqui não sei por que ele não está querendo rodar. Mas esse vídeo daqui, quando ele gira, quando ele
está passando, é planeta extremo. Você vê o tempo que o cara leva para ele conseguir filmar uma aurora boreal. Os caras daqui levaram mais de 3 meses para conseguir filmar uma aurora boreal. Eles se chamam caçadores de aurora boreal. Então você vê, o cara é atacado por urso, ele não sei o que lá, até que eles conseguem um dia filmar uma. Então pode acontecer no local que ele não está. Então quando ele chega no local, aquilo ali já passou, já acabou. Porque precisa estar com a poeira, e às vezes a poeira está ali naquele momento e depois ela foi deslocada para o outro lado. Então você já não vai ver mais ali. Então tem que estar a poeira, tem que estar o frio, tem que estar tudo junto, o conjunto todo é que dá a aurora. E pode acontecer aqui, pode acontecer ali, nessa situação. Bom, vamos então agora para a física em si. Bom, o que acontece? Aqui ele mostra um experimento que é uma das bases iniciais do magnetismo. Tá? O que o cara observou? Isso daqui a gente está mostrando experimento, mas quando foi observado foi ao acaso. Ele, sem querer, ele tinha uma bússola em cima da mesa e tinha um fio passando para ligar alguma coisa. E na hora que ele ligou essa alguma coisa, ele reparou que a bússola mexeu. Aí ele foi e desligou. A bússola mexeu de novo. Ele ligou, a bússola mexeu. Então cada vez que ele ligava e desligava, ela mexia. Ela só mexe quando você liga e desliga. Então se você tiver ligado, a bússola fica parada. É claro que ela não fica na mesma posição que ela estava quando estava desligado a lâmpada ali. Se você desligar a lâmpada, ela vai para uma posição. No momento que você liga a lâmpada, ela vai para uma outra posição, que não é a mesma que ela estava antes. Então ela dá um leve desvio. E aí no que ela desvia, se você desligar, ela volta de novo. E aí ela fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica nisso. Então se eu consigo, com a passagem da corrente, mexer um campo magnético, então por que não, quando eu mexer o campo magnético, eu não consigo fazer corrente elétrica? Então esse é o princípio da montagem das usinas, dos geradores. O gerador é justamente isso. Ele pega os ímãs, que são campos magnéticos, ele coloca numas pás e coloca os fios em torno dele. Quando ele faz esses ímãs girarem próximo do fio, ele faz passar corrente pelo fio. Só que, como eu disse, ele passa corrente e para, passa corrente e para. Então ele vai ficar ele vai um polo positivo, depois ele fica polo negativo, porque ele está girando. Então, hora ele é positivo, hora é negativo, hora é positivo, hora é negativo. Então, a corrente vai, sobe e desce, sobe e desce. E você vai ter a corrente alternada. Hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. A corrente alternada. Quando a carga está em repouso, você só tem campo elétrico, você não tem campo magnético aqui. Quando a carga está em movimento, aí você vai ter, ao mesmo tempo que tem um campo magnético, você vai ter um campo elétrico. Isso, gente, é a base de toda a eletricidade que nós temos aí. Se eu quero gerar corrente elétrica, é dessa maneira. Eu vou pegar um ímã e vou fazer ele passar próximo de um fio. E no momento que ele passa, ele vai fazer com que haja corrente elétrica. Ele vai ter que passar para um lado e passa para o outro, passa para um lado e passa para o outro. Existe um experimento, se vocês depois quiserem procurar, no Manual da Terra,
ele pega um ímã, coloca dentro de um tubo fino, tipo aqueles tubos de papel, de papel para fritura. Ele coloca o ímã lá dentro, de modo que ele vá com o polo positivo, perdão, polo norte, e o polo sul, ele direciona ele lá dentro e ele não pode mudar o polo lá dentro. Então ele vai ficar de uma forma em que ele está preso, de modo que o polo norte aponte só para um lado e o polo sul para o outro. E aí ele começa, enrola pelo lado de fora desse tubo fios em formato de bobina. E na ponta do fio ele coloca uma lâmpada de LED. E aí ele fica, quando ele balança ele para cima, que o ímã sobe e vai lá para cima, ele vai, acende o LED, ele pisca o LED para cima. Quando ele vai para baixo, ele não pisca. Quando vai para cima, ele pisca de novo. E aí ele fica balançando aquilo. Então ele vai ficar cada vez mais aquilo aceso. Se o cara agitar aquilo muito rápido, ele consegue quase que a lâmpada ficar acesa constantemente. Na verdade, a lâmpada nossa, ela tem isso daí. Quando o Thomas Edison começou a fazer os filamentos da lâmpada, era isso, ela passava e iluminava, e parava. Então ele tinha que fazer ela passar de um lado e passar para o outro, para ele iluminar para lá e iluminar para cá. E aí ele pegava, ele fazia isso, só que ela ficava piscando. A luz piscava, as lâmpadas, no início, elas piscavam. Aí o que ele falou? Eu tenho que agitar essa coisa mais rápido. Aumentar a frequência. Por isso que as lâmpadas nossas, a nossa energia elétrica, elas têm uma frequência de 60 Hz. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, são 60 oscilações que ela faz por segundo. Quando você consegue chegar próximo de 60 oscilações por segundo, já com 50 você já consegue, aí você consegue que a luz pareça que a iluminação dela é constante. Na verdade, ela tem vários micropiscares que, com 60 Hz, você não consegue, o teu olho, o nosso olho humano, ele não consegue captar essa diferença tão pequena de uma piscada de uma para outra. Então, a quantidade de hertz, quanto maior o hertz tiver de uma cidade, a frequência, melhor a qualidade da energia elétrica que está chegando. A tua lâmpada vai ter menor possibilidade de ficar piscando ela. Você olha alguma coisa que tenha 20 Hz, você vai ver que a lâmpada acende, ela apaga, acende, apaga. Ela vai ficar o tempo todo naquele pisca-pisca. Tipo árvore de Natal. A frequência é que vai fazer com que ela pisque ou não pisque. No nosso caso, quando a gente chega a dar light para a gente, ela já chega em 60 Hz. De modo que a nossa lâmpada ela não apareça piscando para a gente. Mas se você nota que às vezes o trabalho deles é tão fraco que quando você está com a lâmpada acesa, você parece que ela está piscando assim, ela está com aquela vai e volta a lâmpada, é porque ela não está vindo com a frequência que deveria vir, ela está com uma frequência um pouco mais baixa. E você tem aquela impressão da lâmpada ficar quase que piscando. Ela não chega a piscar, mas, quer dizer, na verdade ela pisca sempre, mas ela não chega a apagar completamente. Então você vai ter um aumento de intensidade e diminuição, aumento e diminuição, mas não chega a ser um apagão. Me fiz entender? Deu para entender o que eu estou falando aí? Tá? Então, nesse caso daqui, que a gente está querendo mostrar, primeiramente é isso. Quando a lâmpada está apagada, eu tenho campo elétrico? Eu tenho, porque os elétrons estão ali. E quando o elétron no fio está ali,
ele em torno dele está gerando campo elétrico. Então, mesmo não tendo movimento da carga, mesmo com a lâmpada apagada, eu vou ter campo elétrico. Mas eu não tenho campo magnético. Você nota que não tem campo magnético, porque a bússola que está do lado de fora, que é um campo magnético que é móvel, então se ela apagada, a bússola ficasse se mexendo aqui, era sinal que ele parado, ele teria campo magnético e campo elétrico ao mesmo tempo. Mas não tem. Aí o que acontece? Quando você liga a lâmpada, você vê que isso aqui muda. Então, quando a carga está em movimento, você prova que você continua tendo campo, porque o campo elétrico ele nunca vai deixar de existir, mas ele começa a aparecer junto com ele o campo magnético. E quando o cara nota que ele tem um campo magnético associado com o campo elétrico, aí, meu amigo, acabou aquela história de eu estudar magnetismo separado da eletricidade. Agora eu posso juntar os dois. Eu vou ter um campo eletromagnético. Então esse foi a base de tudo, toda a nossa mudança. Quando o cara chega a essa situação, ele consegue observar isso aqui, caramba, tudo muda. Aí eu consigo explicar o que é a luz, porque até então a gente não tinha uma definição legal para a luz. Como a luz ela se movimenta em campo magnético, tá? Então ela é um fenômeno luminoso que viaja com ondas eletromagnéticas. Então você começa a conseguir conceituar alguma coisa. Que até então você não sabia nem como começar a falar o que era a luz. Agora a gente já começa a falar. A gente já consegue, porque eu já tenho um fenômeno eletromagnético. Eu já consegui ver que eles estão fundidos, que eles trabalham juntos. Quando você pega um fio longo e nesse fio você polariza ele, você vai notar, se você tiver aqui, ó, essa imagem não está muito bem visível, eu não sei se ela ficaria melhor. Mas não fica... O que a gente está vendo aqui, você não está vendo direito? Não vai conseguir ver nada mesmo? Então, é mais para a gente ter a noção do que está acontecendo. O que o cara está mostrando para a gente? Ele está mostrando que ele tem um líquido aqui, tá? Esse líquido daí, ele tem limalha de ferro toda jogada em cima dele. Com certeza, esse líquido daí tem uma densidade alta, e aí a limalha de ferro vai ter densidade menor do que ele vai ficar boiando, né, nesse líquido. Tá? E aí ele bota esse fio aí no meio. Quando ele bota esse fio, ele polariza ele. Ele liga, bota o polo positivo aqui em cima, o polo negativo lá embaixo. Então no momento que ele polariza ele, você sabe se a corrente está entrando ou se a corrente está saindo. No momento que você sabe se ele está entrando, aonde tiver maior potencial, tá? É por onde ele vai entrar. Né? Então, vamos supor que ele para cima é o norte. Então, ele para entrar, ele vai entrar para baixo. Então, ele entra descendo. Então, se ele entra descendo, isso daqui, ó, vai girar assim, ó, vai girar para cá, ó, no sentido horário. Esse líquido, essa limalha de ferro vai girar aqui no sentido horário. Se eu pegar e botar aqui o polo sul e lá embaixo o seu polo norte, então o que vai acontecer? Ele vai entrar pelo norte, né? Se é pelo norte, entra pelo sul. Então ele vai... Eu não estava falando de polo, eu estava falando de... Vamos manter a mesma situação. Vamos botar agora o polo negativo da eletricidade aqui em cima e o positivo lá embaixo. Então, quando a gente fizer isso, ele vai estar com a corrente lá para baixo. Lá vai ter o positivo, então ele vai sair lá de baixo e vir para cá. Então ele vai girar isso daí no sentido anti-horário, que é o caso do que está aqui. Ó. Quando ele entra por baixo, ó, ela faz ele girar para cá o líquido. Então esse líquido vai girar aqui, ó, no sentido anti-horário.
Como que eu sei isso daí? Eu uso uma regra chamada regra da mão direita. Ela não serve para ser trabalhada a regra com a mão esquerda. Então, como é que a gente vai trabalhar essa regra da mão direita? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou interromper o compartilhamento e eu vou voltar para a tela para que vocês vejam. Então imagina aqui, ó, que aqui é o fio, tá? A corrente vem de baixo para cima. Eu quero saber como é que vai estar se movimentando o campo magnético em torno dela, tá? Então o que eu faço? Eu pego a minha mão direita, coloco o meu polegar na mesma direção do fio e no sentido da entrada da corrente. A corrente vem daqui de baixo para cima, ela vem assim. Tu para o dedo e dá um tapinha. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele vai estar girando aqui, ó. O campo magnético vai estar girando em torno desse fio daqui. Ele vai fazer esse giro daqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, ele vai fazer aqui o sentido anti-horário. Se a corrente entra por aqui, você vem com o teu dedo no fio e aí você faz assim. Então, você vai ver que ele vai girar assim, ó, nesse sentido. Aí, se ela vier, ela entrar por cima. Se ela entrar por cima, você vai colocar teu dedo no sentido dela, por cima, e você vai bater. Aí você vai ver que ela vai girar aqui, ó, vai girar assim. Agora ela gira no sentido anti-horário. Perdão, no sentido horário agora. Agora é horário. Entendido isso, gente? Deixa eu voltar lá para o nosso... Sim. Pro nosso slide lá. Então, o campo magnético, a gente vai saber justamente, ver o sentido da corrente, coloca o dedo lá e abraça ele. No que você está fazendo o movimento de abraço, é o movimento da onde que ele está circulando. Se vai estar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Horário é aquele que segue o ponteiro do relógio. O anti-horário é o contrário ao ponteiro do relógio. Bom, você vê que esse campo que ele forma aqui em torno dele, a gente pode calcular com essa fórmula daqui. Tá? Isso daqui, gente, a gente está calculando o módulo dela, desse campo daí. Tá? A gente vai usar o μ0, que é uma constante magnética que a gente tem. O I é a corrente elétrica. O 2 é uma constante também. O π é outra constante que a gente conhece, que vale 3,14 a 6 alguma coisa. E o R é o valor desse raio daqui. Ah, eu quero saber ele a 5 centímetros daqui. Aí, é claro, eu passo para metro para poder fazer o cálculo, tem que estar em metro. Tá? Essa distância tem que estar em metro. A corrente vai ter que estar em... a corrente em ampere, né? E o μ0, ele vai ser Tesla vezes metro por ampere. Tesla vezes metro por ampere. E o B, a unidade de B é Tesla. Tesla é o T maiúsculo, a simbologia para ele é T maiúsculo. Então na hora que eu for botar, vamos supor, fiz o cálculo e deu 20. Então é 20 Tesla. Então 20 T grande. Pronto. Aí você botou lá e a direção e o sentido você vai ter pela regra da mão direita. Aqui você vai descobrir qual é o número com a unidade que é Tesla. E a direção e o sentido, ele vem pela regra da mão direita. Então, nesse caso daí, é necessário desenho. Então, na hora que eu for fazer sobre campo magnético, eu tenho que botar o valor do campo e aí fazer o desenho. Eu preciso botar a mãozinha, não sei o que. Não. É só você pegar e colocar. A direção dele é circular, né, que ele vai estar circulando, e o sentido é horário, o sentido anti-horário. Então você vai ter que dizer para a gente poder ir olhando. E no desenho a gente consegue também colocar. Você pode colocar aqui, ó, bota o sentido
Aqui, ó, você fez a circunferência, coloca o sentido aqui, ó, da seta. Aí você já está resolvendo tudinho que tinha que resolver. Desculpa. Então, aqui no campo magnético, a gente ainda continuando trabalhando lá com as fontes, a gente aqui tem uma outra coisa. A número 2, na primeira lá, era um fio longo que a gente estava trabalhando. Então a gente estava vendo a corrente, como que funcionava ao redor desse fio longo. Agora, a gente está fazendo ela por dentro de uma espira circular. Então a espira circular é isso aqui, essa voltinha que ela faz. O fio, você pega o fio e faz uma voltinha nele. Isso daqui é considerado uma espira. Então vai depender aqui da onde a corrente está entrando. Aqui no caso ela está entrando por aqui, vai circular ela por aqui e vai sair por lá. Então ele está mostrando pela seta a passagem da corrente. E ele está dizendo que o campo é no centro da bobina para dentro. Ele está indo lá, ó, para o lado esquerdo. Como que ele está fazendo isso? Ele está usando a regra da mão direita. Só que ele pegou aqui na lateral da bobina, ele colocou o dedo e ele bateu. Ele fechou a mão. E aí ele mostra que a mão está entrando para cá. Ó. Então o campo magnético está passando pelo centro da bobina. Se você pegar ela aqui nesse ponto daqui, você vai ver que ela vai ficar aqui no centro da bobina. Se você pegar ela aqui em cima, você fizer com a mão, você vai ver que ela vai, todas elas, ela vai apontar para o centro da bobina, que é para o lado esquerdo ali no caso, né? Nosso lado esquerdo ali. Então ela mostra esse campo daí. Agora, aqui você tem uma outra visão da face da bobina, se você está olhando uma face norte ou se você está olhando essa face sul dela. Tá? Essa visão daí é mais difícil da gente visualizar fora da sala de aula. Talvez a gente consiga fazer isso com o fio. Deixa eu ver se eu montando o fio aqui. Então a gente consiga fazer. Deixa eu voltar de novo, interromper isso daqui e botar meu carômetro aí para vocês verem de novo. Então olha só, eu tenho fio aqui. Então eu tenho a corrente entra por aqui, faz isso e aí volta a ser por aqui. Então ela vem, faz isso. Então, se eu estou vendo que a corrente vem por aqui, eu coloco a minha mão. Ó, a corrente vem por aqui, passa por aqui, dá uma volta e sai por aqui. Ó, tá? Então, se ela está entrando por aqui, ela vai passar por aqui e vai fazer isso, eu coloco o meu dedo no sentido da corrente e eu bato. Então, quando eu bater, eu estou mostrando que ela vem para cá. Ó. Então, o campo magnético ele entra aqui no meio. Ah, mas se eu fizer por aqui, se fizer por aqui, vai dar a mesma coisa. Ó. Ele vai fazer, ó, ele vai entrar. Quando você bater, ele entra. Ah, se fizer aqui embaixo, eu fizer aqui, ó, a corrente vem para cá, você vai e bate, ele entra. Então, ela vai estar apontando sempre aqui para o centro. Então, aqui, ó, para onde está o centro, ele é o polo norte. Então, aqui atrás é o polo sul. Então, se você olhar para cá, esse seria o polo norte. Se você olhar aqui atrás, esse seria o polo sul. Tá? Então, é isso aí que ele tenta mostrar nesse desenho daí. Essa coisa daí. Então essa é uma bobina circular. Aqui eu tenho uma bobina chata. A bobina chata, você observa facilmente que ela é considerada bobina chata, porque numa bobina chata, ela tem a largura dela, essa largura daqui, ó,
Você está vendo esses fios aqui, um do ladinho do outro, a largura dela é pequena em relação ao diâmetro dela. Aí ele chama de bobina chata. Quando essa bobina ela é comprida, que nem aqui, ó, você está vendo, ó, ela tem um monte de fio ao redor dela em relação a esse raio daqui de dentro. Isso daqui é muito maior do que o raio dali. Então essa bobina chata ela tem um nome especial, ela é chamada de solenoide. Então a diferença do solenoide para a bobina chata é que nesse daqui, a quantidade de fios que a gente tem aqui, a quantidade não, a espessura de fios que você tem aqui, se você for medir isso aí com uma régua, esse tamanho, essa espessura aqui é tão pequena quando comparada com esse raio daqui, ó, esse núcleo daqui. Ela não é chata porque ela é amassada, não. Ela é chata porque essa quantidade de fios é pequena em relação a esse raio que vai ter daqui, dessa curvatura. Já nesse caso daqui, a quantidade de fios aqui, ó, se você for medir isso aqui, esse tamanho é muito maior do que o tamanho do raio daqui. Então, quando esse tamanho é bem menor do que o raio daqui, eu tenho uma bobina chata. Quando esse tamanho daqui ele for muito parecido com o raio, aí eu chamo de solenoide. Tá? Então a diferença está aí. E de uma bobina chata para uma aspira, qual a diferença? Bom, gente, a diferença daqui para cá está no número de espiras. A quantidade de espiras que você tem aqui, se você tiver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, então é isso daqui vezes 6. Então, se você for fazer esse cálculo daqui, o que ele vai mudar é que ele vai ter um N aqui na fórmula, e esse N vai ser o número de espiras que você teve aqui, o número de voltas que você vai ter de fio aqui, vai ser o número da espira daqui. E aqui, o solenoide, a gente tem o princípio para usar o solenoide é justamente para fazer um eletroímã, para fazer uma campainha, que aqui também é um eletroímã, né? Então, ela hora vai ser norte, hora vai ser sul, hora vai ser norte, hora vai ser sul, ele vai atrair esse imã para cá e vai repelir, vai atrair, vai repelir. E aí ele vai ficar batendo o gongo aqui direto. É o mesmo princípio da campainha, é o princípio para você fazer, você liga aqui, e aqui, no que você liga, você vai ter um único polo aqui, ou norte, ou polo sul, e quando você criar isso daqui, você vai atrair aqui, ó, esse clipe, que é o metal, vai atrair ele para lá. Vamos para outra. Engraçado, pô. Eu tinha aqui essa fórmulazinha daqui, dessas coisas que eu não estou vendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa. Você na prova vai ter mais conteúdo teórico ou prático? Quer? Na prova vai ter mais conteúdo prático ou teórico? Olha, deve ter as duas coisas, entendeu? O problema todo da prova atual, eu pensar em prova, é porque a gente tem que pensar agora que numa prova em que eu coloco como matéria principal na prova, eu coloco, eu estou aqui falando e eu estou copiando uma coisa para botar lá botar ali que eu não coloquei. Ficou sem colocar, vou colocar lá e eu vou já te responder, peraí, para não me perder aqui. Estou vendo que essa imagem estava faltando isso aqui, ó.
tá faltando, vocês estão vendo aí agora a fórmula aí, ó. Ó, o N aqui que eu falei, N é igual a mi e 2R. E o outro também tinha uma fórmula aí, que eu também não estou vendo. Deixa eu ver se eu pego a outra. Deixa eu ver. Deixa eu copiar essa aqui e já vou te responder. Já. Não sei porque que eu tirei essa fórmula ou em algum momento eu fiz com que ela desaparecesse. Eu não sei o que houve. Se eu mexi em alguma coisa, fez ela desaparecer. É porque eu estou fazendo modificações e as modificações acabaram. E essa é a fórmula do solenoide. Isso daqui. B é igual a μ0i vezes N sobre L. Estão vendo a fórmula aí, gente? Ela está aparecendo agora para vocês? A fórmula aí, ó. B é igual a μ0 vezes I vezes N sobre L. Está aparecendo? Sim. Tá, ótimo. Então, voltando, na prova, geralmente eu coloco fenômenos trabalhando junto com os cálculos. O que acontece? Vocês estão fazendo prova em casa. Se eu colocar fenômenos acontecendo, fica mais fácil de se responder. E fica mais fácil de passar para o outro. Quando é cálculo, o cara tem que copiar o cálculo todo, já não é mais fácil. Qualquer modificação que eu faça no cálculo, você, se não prestar e estiver prestando atenção, você acaba perdendo a questão. Então, eu te obrigo a prestar mais atenção no que você está fazendo do que copiar maquinalmente uma resposta do colega. Então, por isso que as minhas provas, atualmente, elas estão vindo com pouco fenômeno e mais cálculo. Não que o cálculo não represente o fenômeno, ele representa. Só que eu poderia trabalhar mais só a parte fenomenológica do que a parte prática dela. Só que para fazer a prova em casa, que nem vocês estão fazendo, eu pegar e eu facilitar a vida de quem não está prestando atenção, de quem não está vindo para a aula, porque ele vai acabar pegando tudo isso pronto e vai jogar aí para mim. Assim, se ele não fizer o cálculo, que nem eu vejo muitas das vezes, o cara bota a resposta igualzinha, mas ele tem preguiça até de copiar. Ou então ele copia e não nota que eu mudei o ângulo, que o ângulo não está igual. Então, quando você muda o ângulo, você muda a resposta. Então, o cara que está pensando que vai na internet e vai pegar minha resposta, não pega, porque eu fiz modificação. E no fenômeno, para fazer modificação, é mais chato. Entendeu? Porque eu tenho que... Às vezes eu mexo no fenômeno e acabo botando duas respostas ao invés de uma. Porque se você bobear na hora de fazer a prova, você vai ter que anular a questão. Então, quando eu mexo com fenômeno, qualquer bobagemzinha que tu faça de errado, você vai acabar anulando a questão. Então, por isso eu prefiro mexer na parte numérica, que aí a chance de eu anular uma questão na hora de fazer modificação é menor. E a chance de cola é menor. Então é por isso, a opção é justamente por causa disso. Geralmente, eu gosto de fazer meio a meio. Mas em época de pandemia não dá para fazer mais meio a meio. Quando eu coloco o fenômeno, eu coloco de modo que eu possa manipular ele para que ele não fique mais na cara. Então, se o cara copiar, ele vai copiar de uma coisa que ele não tem certeza se está certo. Uma coisa é copiar e ele ter certeza de que está certo. Aí é ponto certo. Então ele tem que confiar no cara que pegou, passou para ele, que o cara acertou. Ele pode errar, e aí todo mundo copiou dele, vai errar todo mundo. Então aí o cara vai preferir dar uma lida para poder ver se realmente aquilo está certo
Senão ele vai todo mundo copiar igualzinho e vai ficar tudo errado. E eu, como digo, eu sempre faço modificação nas minhas questões, sempre. Sempre, não é por causa de pandemia não, eu sempre fazia antes. Tá. Bom, eu acho que respondi a tua pergunta, né? E aqui eu botei então o campo magnético. Eu botei aqui, como que eu calculo o campo magnético de um fio longo? Dessa maneira. D é o campo magnético, o campo de indução magnética que eu quero calcular, vai ser igual a B0, que vai ser uma constante, o I, que é a corrente disso daqui, o 2 e o π são constantes, tá? Esse π pode, inclusive, você botar a resposta com deixar o π aí, ou então você pegar, substituir o π por 3 ou por 3,14, vai depender do problema. Às vezes ele fala assim, considera o π igual a 3, considera π igual a π. Então, na hora que você der a resposta, ele vai vir B igual a isso aqui lá e π. O π vai ter que estar lá. Então, ela pode ter a resposta aqui, ó, por exemplo, 20 sobre π. Então, ele pegou, ele não substituiu o π, ele deixou o π e ele botou o π mesmo. Então, na hora que você tiver o valor do π, você coloca ele lá e faria a conta e acabou. Dessa forma daqui é cálculo da espira, eu saber o campo magnético que ele vai passar aqui pelo centro da espira. Então, eu não sei se ele está indo para lá ou vindo para cá, vai depender do sentido da corrente, se a corrente está entrando aqui, ou se a corrente estiver entrando por aqui e vindo para cá. Então, dependendo, se ela estiver vindo daqui, o campo é para lá. Mas se ela estiver vindo daqui, aí o campo magnético seria para cá. Então, a direção e o sentido vai depender da regra da mão direita que você vai aplicar. O valor você vai substituir aqui e vai fazer o cálculo. Então, na hora, para eu saber o campo magnético, aí, detalhe. O π aqui é a distância que você tem do fio até a esfera. A esfera. Não deixa de ser esfera, mas é circunferência. Né? A essa circunferência. Se você pegar para esse ponto aqui, então vai ser essa distância daqui até aqui. Aí você vai ter um campo referente a essa distância aqui. Se eu botar ele nessa aqui, eu vou ter que pegar a distância daqui até aqui. Ou então, se eu quiser nessa terceira linha, eu vou trazer ele daqui, a distância daqui até aqui. Então, o raio vai ser isso tudo. Então, aqui eu tenho o maior raio, então, no caso, eu vou ter o menor campo, porque quanto maior o raio, vai ser menor o campo. Tá? Então, o campo que vai ter aqui vai ser menor quando eu tiver com a carga aqui nesse ponto. Dúvida, gente? Tá? Quando eu fizer agora com esse daqui, agora o raio é o que a espira está fazendo. É esse raio daqui. Ó. Aquele raio era o raio que o campo magnético faria em torno do fio. Não tem fio aqui. Aqui é campo magnético. Então eu quero saber nesse ponto aqui, com essa distância toda do raio. Então o raio vai ser esse aqui, perdão, do fio. Ele vai ser essa distância toda aqui. Esse vai ser o raio. Esse vai ser o raio grandão que eu estou fazendo. Tá? Nesse caso, o raio vai ser de uma coisa imaginária. Eu estou pensando nele aqui, estou pensando nele mais próximo, ele mais próximo ainda. Nesse caso aqui, não. Nesse caso é a espira do próprio fio, vai ser o raio do fio. Eu chego aqui, meço o raio daqui do fio, dessa circunferência que ele fez, e é esse raio que eu vou usar ali. Tá? No caso da espira e da bobina chata e da solenoide, o raio que aparece é sempre daqui. É claro, o solenoide não. O solenoide é o L. L é o comprimento, é isso daqui, ó, daqui até aqui, essa distância toda daqui até aqui. Ele não analisa pelo raio, ele analisa pelo comprimento que forma aqui. Ó. Esse comprimento todo aqui. O N vai ser o número de voltas que a tua espira vai ter, o I é a corrente e o I0 vai ser a constante. Que a gente tem aí sobre isso. Dúvida?
Que horas acaba essa nossa aula? Acho que é às 11. Oi? Acho que é às 11. Tá quase acabando, né? 11h47. Eu não vou começar a equação de Lorentz não agora, porque isso aqui é mais chatinho. E o que eu quero fazer? Eu na próxima aula, eu vou começar a equação de Lorentz e eu vou começar a fazer exercícios dessa primeira parte daqui. Então eu devo trazer exercício dessa primeira parte para a gente fazer e depois a gente vai trabalhar essa equação de Lorentz.